hoje nós vamos iniciar uma série que na realidade não é um trabalho original meu, é uma adaptação de um trabalho feito há tempos atrás pelo saudoso pastor Calvin, e que eu vou estar adaptando aqui para a escola dominical. O tema é o que diz a Bíblia sobre a educação dos filhos no lar. O que diz a Bíblia sobre a educação dos filhos no lar. Nós temos trabalhado muito sobre educação, e a palavra de Deus fala muito sobre a educação. Na verdade, a palavra de Deus é um manual didático de educação, de criação de filhos, de como educar, de como proceder em relação aos filhos, não só aos filhos, mas sobre a vida toda, né? Então nós vamos observar alguns textos e vamos estudar algumas coisas a respeito de como tratar, de como trabalhar os nossos filhos. Todos os males da sociedade, sejam eles financeiros, sejam eles políticos, trabalhistas, escolares, religiosos, têm a sua origem no coração do homem. Todos os males que você possa imaginar têm a sua origem no coração do homem, pois sabemos como é o coração do homem. A palavra de Deus diz o que sobre o coração do homem? Vamos ver Jeremias, capítulo 17. No seu versículo 9, a palavra de Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o coração do homem, ele é naturalmente perverso. Então, quando nós falamos de sociedade, seja qual for os males que operem na mesma, ele parte do coração. Ele parte do coração do homem, que é enganoso. E aí, quando nós vamos parar para pensar em educar aqueles que estão em idade de serem educados, nós devemos ter como postulado base, como o Humberto gosta de um basilar, né? Que o coração do meu filho, que o coração da minha, que o coração dos meus futuros netos é um coração enganoso, tal qual é o meu. Então, nasce uma criança em casa, você tem uma verdade absoluta a respeito daquela criança que nasceu na sua casa. Tem um coração enganoso. Então, ou melhor, não gosto dessa palavra educador, como professor, quando você está estudando didática lá na formação, uma das coisas que os professores de didática falam muito é que você deve conhecer o seu aluno, conhecer aquelas pessoas que você está lidando. Então, conhecimento primário a respeito da criança e de qualquer ser humano que tem um coração enganoso e perverso. Há um retrato na Bíblia desse coração, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, há um retrato deste coração. E você que está nos acompanhando, cadê a educação? Cadê a fala sobre a educação de filhos? Tenha calma, tenha paciência, que nós vamos adentrar nisso. Na verdade, esse material é quase que um mini curso sobre o assunto, e nós vamos aprender muito durante a apresentação do mesmo aqui na escola dominical. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 10 e depois o seguinte: como está escrito, nós estamos falando aqui do coração do indivíduo, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz,
nem o temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é uma verdade absoluta. O coração do homem é enganoso e o que sai de dentro do coração do homem é essa verdade que nós acabamos de ler agora. E a conclusão a respeito do coração e desta verdade é que todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo, eu, você, minha santa mãezinha, todos os seres humanos são diante de Deus condenados. Então é de suma importância, ao lidarmos com a educação, entendermos tal verdade, entendermos com que tipo de coração nós estamos lidando. Nós estamos lidando com um coração enganoso. A instituição que Deus estabeleceu ainda no Jardim do Éden, que ajuntou duas pessoas de maneiras específicas para ser unidade, que chamamos de casamento, é um ambiente que é formado para gerar filhos e filhas e para amar filhos e filhas. E isso é chamado de lar, certo? Família. E aí isso exige regras e educação. Nós não podemos ter um lar sem regras. Nós não podemos ter um lar sem princípios de educação. E aí há uma coisa bem interessante. Como vai no lar, vai no mundo. Como vai no lar, vai no mundo. Vocês já ouviram aquela costume de casa? Vai à praça. Em outras palavras, como você é em casa, você também é na praça. Eu me remeto à minha experiência como professor, como diretor de escola. Sempre que havia necessidade de um pai e uma mãe chegar até ali para a gente conversar, eu sempre perguntava: como esse menino é em casa? É muito impossível, é assim. Pronto, mesmo jeito aqui na escola. Não existe filho santo em casa e não santo na escola, ou vice-versa, certo? Então, o termômetro é no lar. O irmão Beck citou, recentemente acho que foi o pastor Miguel, ao dizer que não se perde o filho na rua, é em casa, ou coisa mais ou menos assim, lembra? Certo? Que o filho você não perde na rua, você perde em casa, certo? Então, tal lar, tal mundo. Costume de casa vai à praça. Reconhecendo a existência e a influência do pecado, sabemos que todos os lares não estão operando com as mesmas regras e propósitos com as quais deve operar os lares de crentes, os lares em quem tem a Bíblia. Então, nos lares de pessoas crentes, salvas por Jesus Cristo, nós temos a obrigação de conhecer o que a Bíblia diz sobre o assunto. Conhecer o que a Bíblia diz sobre o assunto. Na profissão do irmão Beck, cada mudança na legislação ele tem a obrigação de saber, não tem? O irmão Neto trabalha numa empresa e tudo que é de novo, tudo que é de regra daquela empresa, ele tem de ter conhecimento. A vida é assim, certo? Então nós que somos educadores do lar, temos filhos, temos família, e até eu falando sobre esse assunto, alguém disse: mas peraí, e os jovens? Bom, os jovens no futuro vão ser pais, crianças no futuro também vão ser pais, precisam aprender. E eles também precisam aprender porque os pais devem tomar determinadas atitudes,
certo? Então nós devemos saber o que a Bíblia diz sobre a educação dos filhos. Aqui nós temos uma proposta de uma pergunta: o que é a educação dos filhos? O que é a educação dos filhos? Essa palavra educação, se fala muito nela, não se fala? Mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é educação, não tem conhecimento do que é educação, certo? Algumas pessoas acham que educação é um processo que leva alguém a tirar notas boas na escola e, consequentemente, passar na universidade e conseguir entrar num bom emprego. Isso é uma pessoa bem educada, pode ser uma pessoa bem formada, bem, digamos assim, tecnicamente bem informada, tecnicamente com muito conhecimento, mas pode não ser uma pessoa educada. Então nós precisamos ter uma percepção da perspectiva de Deus. Lembrando que um batista sempre fala da perspectiva de Deus. Não é batista qualquer pessoa que busca uma justificativa não bíblica, que dá uma razão não bíblica. Alguém que vai buscar uma historieta como a de João e o pé de feijão para botar uma explicação da Bíblia. Crente batista fala pela Bíblia, a Bíblia é quem fala. Por exemplo, eu sou historiador, mas eu não vou fazer os postulados bíblicos pela história. O Beck é advogado, não pode fazer os postulados dele através da advocacia aqui. Iago é geógrafo, ele não pode trazer a geografia para cá. Se Neto fosse biólogo, não podia trazer a biologia para cá, certo? Aqui é a Bíblia. E todas estas outras coisas, elas se encontram curvadas dentro da Bíblia. Em outras palavras, comparada com a Bíblia, nenhuma delas vale coisa nenhuma. Como diria o pastor Miguel, bolou, caixinha de fósforo, ok? Então, quando nós falamos o que é educar filhos, vamos abrir até Provérbios capítulo 4, versículos 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler também Provérbios 20, Provérbios capítulo 20, versículo 11. Onde está escrito: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. De onde procedem as ações? Do coração. Devemos guardar o coração. E devemos observar as crianças, porque até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então, a educação de almas quer dizer semear, ajudar a implantação de princípios verdadeiros no coração dos filhos. A responsabilidade dos pais é treinar e desenvolver estas verdades continuamente, não é um dia só não, continuamente, até que sejam enraizadas no coração do filho. Você só vai guardar o coração do seu filho quando as verdades de Deus estiverem enraizadas em seu coração, dentro do seu coração. Que sejam visíveis no comportamento e raciocínio das ações dos filhos. Raciocínio, raciocinar biblicamente. Ter um raciocínio e que seja conduzente com a Bíblia. Isso é educar. Certo? É educar. A educação máxima é educar o coração. A criança tem que saber: poxa vida, meu coração é enganoso. Você tem de educá-lo a entender isso, para que ele possa guardar o seu coração do engano do próprio
coração com a verdade da palavra de Deus. O irmão Neto leu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O coração, ou seja, a cabeça tem que saber que o coração é enganoso, certo? Entrando no assunto de educação de filhos, devemos entender que basicamente ela é educação de filhos, é exatamente igual à educação de almas. A educação de almas. Em outras palavras, você está mais preocupado com o destino eterno da alma do seu filho do que com a conta bancária que ele vai ter na idade adulta. Ou seja, você está mais preocupado com a salvação da alma dele do que com a cabeça do contra-cheque dele no futuro. Mas aí, irmãos, quando nós olhamos desse ponto de vista, sinceramente falando, às vezes nós damos mais importância à prerrogativa do ensino secular do que à prerrogativa do ensino propriamente bíblico, a educação das almas. Educar a alma do meu filho. O coração da criança é o alvo da educação. O coração do seu filho, o coração do meu filho é o alvo da nossa educação. Nosso trabalho vai ser educar aquele coração para que ele tenha sempre a certeza que aquele coração é enganoso. Se o coração de uma criança é treinado, as ações da vida de um adulto serão influenciadas pelas ações de uma pessoa que conhece o seu coração, que conhece seu coração. Por isso é importante, a importância dada ao coração de uma pessoa quando se trata de educação. Entender qual é a característica do coração. E entender que a própria criança não tem um coração bom. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura. Lembramos lá de Romanos capítulo 13. Então nós precisamos ter esse cuidado de observar. Eu estou treinando o coração do meu filho, eu estou treinando o meu filho para que ele conheça o seu próprio coração. E para que ele guarde o seu coração do seu próprio coração. Ou seja, o homem é o seu maior inimigo. O que é que acontece com o ser humano depois dos 40 anos? O que é que acontece? Começa a declinar, né? Alguém já parou para pensar como é que isso come? O corpo começa a produzir enzimas que começam a matar o próprio corpo, certo? Então, isso que vale para o corpo, vale também para a prerrogativa espiritual do homem, a vida interior do homem, a vida emocional do homem. Ele é também aquele que se destrói. Ele também é aquele que se destrói. Então, eu preciso que meu filho entenda que o coração dele vai se revoltar contra o pai, contra a mãe, contra a sociedade, e ele precisa, poxa vida, esse meu coração está me enganando. Esse meu coração está me enganando. Nós precisamos fazer isso para a glória do nosso Deus e para a segurança dos nossos filhos. Para a segurança de nossos filhos. Uma observação deve ser dada nessa altura. Quando a criança faz algo que não é aceitável pelos pais, a tendência é desculpar tal ação pelo ditado: é coisa de criança, ou ainda é coisa de jovem. Isso acontece muito, não é? Poxa, é coisa de criança. Uma atitude não aceitável, ela precisa ser filtrada, se realmente é uma coisa de criança ou se é uma astutícia do coração, certo? Então nem sempre é coisa de criança, muitas vezes é coisa do pecado, certo? Essas atitudes é fuga de responsabilidade, certo? É prevaricação,
Em vez de filtrar e corrigir, foge-se da responsabilidade, certo? Uma atitude dessa é nada menos do que uma fuga da responsabilidade que os pais têm em corrigir as ações de seus filhos. Eu tenho a obrigação de corrigir a ação dos meus filhos. Nessa semana passada, essas fases de casa, muitas vezes a gente relembra coisas, né, da família, né? E Samuel estava relembrando uma correção que eu tenho aqui, né? E foi engraçado a situação da correção. Agora, né? Na época, doeu muito nele e em mim também, né? Certo? Nós precisamos corrigir. Nós precisamos corrigir. Não educa-se sem correção. Eu não posso delegar. Você não pode delegar. Certo? Você não pode deixar para que outros deleguem, outros façam aquilo que é a obrigação sua. A igreja não vai substituir, o Estado não vai substituir, a educação secular não vai substituir, isso é a obrigação do Pai. Eu gosto muito da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é um livro que nos livra do Estado, né? A Palavra de Deus diz que nós devemos respeitar o Estado, mas a Palavra de Deus não responsabiliza o Estado por muita coisa que eu que tenho que tomar. Certo? A Bíblia jamais manda entregar meu filho ao Estado. É interessante que quando nós olhamos lá para trás e olhamos como era o processo de governo de Israel antes dos reis, que era mesmo assim Deus dizia que é o indivíduo que tem que cuidar do filho e não o Estado. Certo? Precisamos colocar isso muito bem direcionado em nossa cabeça, para que nós não fiquemos transferindo responsabilidades. Nós precisamos corrigir. A igreja não substitui pai e mãe, o Estado não substitui pai e mãe, substitui pai e mãe. Certo? Isso é tão verdade que quem quer que o Estado substitua a família? Os comunistas. E os comunistas, eles são uma religião satanista, né? Apesar de negar o espiritual, no final de contas é um casamento lá com Satanás na frente, certo? Então uma religião satanista como o comunismo, ela quer o controle sobre os filhos, sobre a família. Ela quer impor o poderio do Estado sobre o lar, sobre a família. Coisa do cão mesmo, de Satanás, né? E os melhores servidores do cão é aqueles que negam a existência dele, né? Então veja bem, eu não posso fugir desta responsabilidade. A criança fez algo errado, vamos corrigir. Por outro lado, o tal provérbio popular ou ditado reflete algo pior. Reflete a falta de crença na Bíblia. Reflete algo que eu não estou crendo, não estou olhando o que a Bíblia diz, eu não creio que a Bíblia, não estou crendo do jeito que a Bíblia diz. Certo? Vamos ver Provérbios 22:15. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugenta. A estultícia está ligada ao que? Ao coração da criança. Então não é coisa de criança, é coisa de estultícia. Eu não posso deixar para lá. Não é coisa de jovem. O cara é jovem. Bom, eu dei um monte de mancada. E por essas mancadas que eu dava quando eu era jovem, eu tenho fragilidades por causa das mesmas, como qualquer um de vocês, certo?
Então, o erro tem uma coisa interessante: o mal se corta pela raiz. Quando lá na roça a gente ia limpar mato, né? O carrapicho tem que arrancar pela raiz e virar, né? Senão ele na outra semana está na mesma altura, ou até melhor, certo? Então veja bem, nós precisamos ter essa convicção. Eu sou um educador de filhos, você é um educador de filhos, e você tem que saber que você está educando o coração do seu filho, e você tem que saber que a estrutura está ligada ao coração da criança, e que tem um antídoto, tem uma vacina. Qual é a vacina? Mas a vara da correção a afugentará dela. A vara da correção nunca deve ser violência, ou não confundir correção com violência, nunca não confundir correção com agressão. Correção, que a correção seja na medida da correção e não na medida da agressão ou violência ou humilhação, porque às vezes os pais agridem, humilham e aí não estão educando, não estão corrigindo. Precisamos ter esse sentido, mas a palavra de Deus diz a vara da correção, que seja uma vara da correção justa, honesta, digna, certo? Para apenas corrigir, o que Deus quer é a correção. Mais alguma coisa aqui. A verdade é, as ações tolas vêm de uma criança tola. O que é necessário neste caso é uma correção e não uma desculpa. Ainda, o que a criança faz indica que ela é de coração. Educação adequada transforma tal coração em prudência, autocontrole, sabedoria. Veja aí Provérbios capítulo 19, versículo 15. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Eu disse 19, mas é 29, versículo 15. Olha que preciosidade quando nós falamos sobre educação. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não é interessante quando a gente vê uma criança fazendo algo errado, as pessoas perguntam quem é o pai, quem é a mãe? É assim? Quem é o pai, quem é a mãe? Ou seja, há uma necessidade de repreensão, há uma necessidade de correção, porque são elementos que dão sabedoria. Porém a criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. O que é necessário para que formemos filhos com qualificações espirituais, morais, com saúde emocional, é exatamente a correção. É não deixá-los ao léu. Os mais antigos diziam que não cria o filho como Deus criou batata, né? Já ouviram essa frase? Porque vocês já foram, com certeza, os que estão aqui sim, não sei os que estão em casa, mas vocês já visitaram uma plantação de batata? A rama cresce para todo lado, não tem uma ordenação assim. Ela não é uma coisa ordeira, que vai para o norte, ela vai para todas as direções, certo? Então nós devemos criar os filhos dentro de disciplina para a honra e glória de Deus. Seria bom aqui abordar o assunto de que a educação dos filhos não é educando os filhos não é só o que os pais investem no filho, é muito além de um ambiente de bem-estar no lar. O desenvolvimento no lar, de um lado positivo, é construtivo para o filho, é importante, mas não é a soma do assunto sobre a educação de filhos. Os pais fornecendo roupas de bom gosto, comida deliciosa, habitação adequada, escolaridade avançada, proteção adequada, posição social não deve ser
igualada à totalidade da educação dos filhos. Todas essas áreas de uma vida podem ser cultivadas e bem estabelecidas sem ter dado uma educação própria aos filhos. Ou seja, você pode dar letramento, conforto, bem-estar, status social, posição na sociedade, e você pode ter feito isso, você pode não ter dado uma educação boa aos seus filhos. Mas como assim? Lembrando aos irmãos que nós somos bíblicos, portanto batistas, e os bíblicos, portanto batistas, entendem as coisas do ponto de vista da Bíblia. De novo isso. Imagina seu filho, torna-se, por exemplo, para Beck seria um grande orgulho ter um dos seus filhos como o maior jurista desse país. Não seria um grande orgulho? Mas imagina você, o maior jurista desse país, morrendo e sendo lançado no inferno. Uma grande tragédia. Todas as alegrias terrenais seriam extremamente pequenas sob as tristezas eternas. Então nós temos que observar isso. A alma do filho deve ser treinada, ela não é neutra. Há uma perspectiva que as pessoas... Primeiro, essa macacada, e quando eu vejo um biólogo defendendo a teoria da evolução, eu fico pensando, pense num cara sem conhecimento de nada. Essa teoria de que o homem é produto da evolução leva as pessoas a achar que a alma não existe e alguns outros a achar que a alma é neutra. Então, a alma não é neutra, certo? Não existe neutralidade, ela não é neutra. Ou ela tem Deus como alvo de agradar, ou ela tem o que não é de Deus como alvo de agradar e imitar. Aqui nós temos algo para pensar, né? Ou a nossa alma tem Deus e ela quer agradar a Deus, ou ela não tem Deus e ela quer agradar aquilo que não é Deus. E aí isso é tão interessante, as coisas de Deus. Eu não combinei nada com o irmão Neto sobre a leitura inicial, e a leitura que o irmão Neto fez do princípio é exatamente do conflito dos judeus que não querem agradar a Deus, com o próprio Deus Jesus Cristo. É essa aqui a coisa. Mas nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão. Eles diziam ter Deus, mas eles não tinham Deus, por isso eles não agradavam a Deus. Aí aqui é importante a gente pensar sobre isso, certo? Pensar sobre para onde nós estamos conduzindo. Ou a alma tem Deus e ela quer agradar a Deus, ou a alma não tem Deus e quer agradar e imitar aquilo que não é de Deus. Não existem outras opções. Não existem duas opções. Do coração procede os maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Diz assim a palavra de Deus: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só, do coração procedem os maus pensamentos. É do coração que sai o mal. É de dentro que sai o mal. Certo? Mesmo que a atitude que um filho eventualmente terá de Deus depende de uma decisão final do filho. Os pais treinando o filho de um ponto de vista de temer a Deus e obedecer em amor por causa da palavra de Deus, produzirá no filho os fatos necessários para que ele possa tomar sua própria decisão um dia de crer em Cristo como Salvador pessoal. Provérbios capítulo 22, versículo 6,
fala muito sobre esse tipo de educação que nós estamos falando aqui. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança no caminho da palavra de Deus, e a criança não vai se desviar desse caminho. É uma promessa de Deus. Agora, nós não podemos fingir. Existem pessoas que têm dificuldade de se concentrar, não existe? E é interessantíssimo como essas pessoas cansam para estudar e elas não conseguem estudar. Porque ela senta, levanta, ela finge que está estudando, mas ela não está estudando. Aqui não é algo que caiba fingimento, não. Trabalho comigo. Tem um certo irmão que conta-nos uma história a respeito da vida dele. Quando era criança, morava em uma propriedade rural, e o pai, querendo educá-lo no trabalho, educação muito importante que nós perdemos por causa da legislação, e que era a educação no trabalho, a educação para o trabalho, chamava-se a educação do cabo da enxada, certo? Ele hoje é um homem acima de 50 anos, é uma pessoa maravilhosa que eu particularmente quero muito bem a ele. E ele disse que o pai tinha uma roça grande e tinha uma menorzinha que deixou para ele, só você vai limpar isso aqui. Aí ele saía de casa com um cachorro, enxadinha nas costas, e chegava lá na roça, brincava com o cachorro. Aí, quando eram umas 9 horas, a mãe dele chegava lá, dava um lanche a ele, aí via que ele não tinha feito nada, Aí ela, com pena, o pai não dá umas correções e ele fazia o serviço dele, certo? Eu não vou dizer quem é o irmão, porque ele não está hoje aqui na igreja. No dia que ele estiver aqui, aí eu digo quem é o irmão, certo? Mas talvez ele esteja até nos assistindo e de repente até ele vai se identificar aí nos comentários, certo? Então veja bem, aí o pai vinha, tá feito, mas tinha tido ali um fingimento. Você não pode educar os filhos assim, certo? Fingindo que está educando. É isso que eu estou querendo dizer. Você não pode fingir que está educando. É uma situação que você não pode fazer. Em relação a limpar o mato, ok, você pode fingir. A questão de se o seu carro está bem lavado ou não, você pode deixar para lá, não é importante. Mas educar seu filho. Ou seja, tem tarefas que nós podemos deixar para depois. É isso que eu vou me expressar melhor. Tem tarefas que a gente pode deixar para depois. Não tem mal nenhum a mãe ajudar o filho a fazer uma tarefa, como a mãe desse nosso irmão fez. Isso não é um mal. Agora, em relação a educar o filho, nós não podemos deixar de fazer. Estão entendendo? Tem coisas, por exemplo, da nossa casa, tem coisas que pode faltar, não tem? Mas não pode faltar feijão, arroz, essas coisas, Pode faltar algum determinado luxo, pode faltar uma televisão, pode faltar um computador, pode faltar um bom livro, certo? Pode faltar uma cadeira confortável, mas não pode faltar comida. Então, tem coisas que são urgentes e a educação dos nossos filhos ela está acima de qualquer uma outra coisa, de qualquer um outro postulado. Educa a criança no caminho que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Quando um pai e uma mãe entendem que as ações do filho refletem o estado do coração do seu filho, e não só imaturidade ou fases de crescimento, eles têm uma base para enfrentar todos os desafios que vêm junto ao privilégio de ter filhos. Essa colocação aqui é muito interessante, preste atenção. Quando um pai e uma mãe entendem que as ações do filho refletem o estado do coração de seu filho e não só imaturidade ou fases. Ou seja, as ações de Samuel, meu filho, refletem o que está dentro do coração dele.
As ações de Rebeca, minha filha, refletem o que está dentro do coração dela. Em outras palavras, é exatamente o que eles são. E isso vale para os filhos de todos nós. Não importa a idade que os mesmos têm, não importa a idade que eles venham a ter. O ponto 2 aqui, muito importante, eu não sei se vai dar para a gente abordar ele todo hoje, mas acredito eu que sim, é a autoridade na educação dos filhos. Autoridade. Essa palavra autoridade, ela está meio... Autoridade. Quem tem autoridade para educar? Quando você olha do campo da pedagogia, uma pessoa que tem autoridade para educar é alguém que tenha feito um curso, dos chamados cursos de licenciatura, né? Uma pessoa licenciada, ela pode ensinar. Isso é do ponto de vista da pedagogia. Quem é que pode ensinar? Quem é que tem autoridade para ensinar? Alguém que tenha uma formação em licenciatura, que tenha uma licenciatura. Mas na relação familiar, quem tem autoridade? Há opiniões diferentes sobre a educação de filhos. Cada pai, cada mãe tem uma opinião, como a educação deve ser feita, pelo menos por uma fase ou outra da vida do filho. Geralmente a opinião é uma opinião em reação contra a maneira que eles foram criados, ou uma opinião baseada no método que eles mesmos têm desenvolvido. Ou seja, há na prática, uma multifacetadas de métodos de educação. Eu fui educado muito rígido, eu não quero o mesmo. Eu não tinha nada, e agora eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Isso é veneno. Certo? Meu pai era muito violento, eu não quero ser assim. Minha mãe não estava de castigo, eu não quero fazer o mesmo com meus filhos. Uma série de perspectivas metodológicas no mercado. Tem também a opinião dos profissionais. Quem são os profissionais? Pedagogos, psicólogos e os chamados educadores, né? Tem também as opiniões profissionais de como os filhos devem serem educados. Como os filhos devem serem educados. E um Estado totalitário, ele tem interesse muito grande em educar o filho dos outros. O Estado não tem filho, mas ele quer educar nossos filhos para que eles sejam um bom soldado e um bom servo do Estado, certo? E nós devemos ter extremado cuidado contra isso. Eu não vou lembrar agora, mas Suzana me contou ontem uma história de um livro, depois eu trago para os irmãos. É um livro infantil para os alunos da primeira fase, que é horrível. Eu trago isso aqui depois para os irmãos. A próxima aula a gente vai continuar no mesmo assunto, eu trago o nome do livro, o autor e tudo direitinho, uma historieta lá do mesmo. Então, há um intruso, que é a autoridade para educar o filho. Pai e mãe, mas nós temos um intruso, certo? Que são representados aqui nessa leitura pelos profissionais, certo? Que também têm sua opinião. Estas opiniões são diversas e até contra elas há conflitos. A sociedade dita interferências que pode ou não responder ou corresponder com as realidades. Os sentimentos no seio dos pais podem também indicar um caminho que deve ser escolhido neste desafio de educação dos filhos. O desafio de educar os filhos é imenso. E essa diversidade de opiniões, que muda com o passar do tempo, são tantas que podemos entender que só tendo a capacidade de trazer filho ao mundo, não em si capacita para educar os filhos da maneira correta. Ou seja, há tantas opiniões formadas e tanta perspectiva que a ideia é a gente
tira uma resposta. Que resposta é essa? O fato de ter capacidade biológica de gerar um filho não implica dizer que tem a capacidade de educar. O fato de ter a capacidade da geração não implica que exista capacidade de educar de forma coerente e bíblica. Então nós estamos pensando aqui, fazendo um comparativo com aquilo que há fora da caixa, que está na sociedade contemporânea, que é essa multifacetada de pensamentos. Lembrando que sobre tudo isso tem uma máxima. Qual foi o basilar primário que nós colocamos aqui? Que o coração do homem é enganoso e que eu, enquanto homem, com um coração enganoso, eu posso escolher um método errado para educar os meus filhos. Vocês, enquanto seres humanos, podem escolher métodos errados para educar os seus filhos. Ponto. Certo? Vamos para Provérbios capítulo 9, versículo 10, Provérbios 9, 10. Porém, é extremamente importante que nós que cremos em Jesus, que nós possamos saber que nós não precisamos de tantos métodos, de tantas opiniões, de tantos pensamentos. Eu não posso confiar no meu pensamento pessoal em relação a isso, você não pode confiar no seu pensamento pessoal em relação a isso. Eu não posso confiar e nem na minha formação profissional, nós não devemos confiar na nossa formação profissional, nós não devemos buscar as opiniões estranhas à palavra de Deus, nem alheias, não devemos buscar a opinião dos profissionais, nem dos mandatários nessa área, certo? Pois nós somos pais e nós somos imbuídos por Deus de criar filhos, certo? De primeira ordem que Deus deu foi que houvesse a multiplicação, certo? Deus nos deu a ordem da multiplicação e Ele nos dá na Bíblia o método absoluto. Então existe sim um absoluto, existe sim um padrão confiável, um padrão aplicado a todos e a todas as situações. E esse padrão é a Bíblia, é um absoluto, certo? E essa verdade ela se expressa em Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu entendimento se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te aumentarão. Amém? Então, o pai que é a autoridade do assunto tem uma autoridade maior sobre ele, a palavra de Deus. E o pai que é a autoridade no assunto, ele está educando almas e ele quer educar o seu filho da maneira correta. E a maneira correta do seu filho ser educado é no temor do Senhor. E a consequência do filho educado no temor do Senhor é que os dias do filho serão multiplicados e os anos de vida se te aumentarão, certo? Ou seja, nós temos resultados práticos para aqui e agora, nós temos resultados eternos, porque aqueles que são educados pela Bíblia, por ouvir a palavra de Deus, terão fé. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde esta tão importante missão de estudarmos a palavra de Deus nesse assunto. São 11h20, nós vamos encerrar por aqui e dizer aos irmãos que nós iniciaremos com o 2A no próximo domingo. A Bíblia é pura e inteira. A Bíblia é esse maravilhoso manual de educação dos filhos que nós vamos iniciar no próximo domingo com o 2A. A Bíblia é pura e inteira, o manual de nós educarmos os nossos amados filhos no caminho do Senhor para a honra e glória tão somente do nosso bom Deus. Então nós devemos estar orando por isso, orando pelas famílias, orando para que Deus esteja fortalecendo o nosso povo e que nós possamos ter realmente
cangote duro para construirmos fortalezas dos nossos lares para a educação dos nossos filhos, para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Dizer aos amados irmãos em Cristo Jesus que nós estaremos às 19h30, como diácono, aqui no templo, transmitindo para os irmãos acompanharem em casa, pedindo sempre aos irmãos que tenham cuidado de acompanhar com toda solenidade, né? Tem até alguns irmãos que tiram foto e colocam lá no grupo da igreja, arrumados solenemente, para que as crianças em casa estejam sendo sabedores que no domingo pela manhã, das 10 horas às 11h20, 11h30, é horário de estarmos reunidos aqui, e de 7h30 em diante é horário de estarmos reunidos. Então não estamos reunidos por uma razão emergencial, mas que em breve nós estaremos aqui. Então, essa organização que você faz normalmente para vir à igreja, para assistir às transmissões ao vivo para a honra e glória do nosso Deus. Peço também a todos que compartilhem, assim que nós estivermos iniciando aqui, pega o link, colocando nos grupos, para que os outros possam acompanhar, e vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Amém.